Olá, pessoal, beleza? Professor aqui na área. Vamos para mais aula, na verdade, né? Vamos para a nossa primeira videoaula de lei orgânica de Paraty, né? Lembrando que a gente vai ter lei orgânica, vamos ter estatuto de servidores e vamos ter também conhecimentos Paraty de acordo com aquele livro que a banca deixou disponível. Show de bola? Então, vamos para cima com tudo, tá? Lembrando que lei orgânica, estatuto e conhecimentos de Paraty, segundo livro, caem para todos os cargos, todos. O edital um e o edital 2 que vai tratar da Guarda Civil também. Então cai para todo mundo, professor Ale. Todo mundo. Onde está esse conteúdo? Conhecimento específico. A gente já viu isso em aulas anteriores, tá? Então, bota aí análise do edital, tá? Análise do edital de Paraty, professor Ale. Bota pesquisar aí. Você vai ver que a gente fez a análise ali e vimos ali todos os cargos que caem, que são todos, né? Beleza. Vem comigo. Ó, primeiro ponto, já deixa aquele like maroto. Por quê? Porque eu vou deixar disponível gratuitamente para você, meu caro, os slides. É isso mesmo. A gente sempre cobra os slides, mas, assim, quando tem poucas views, né? Mas está melhorando, graças a Deus está melhorando. E aí você já pode baixar os slides. Deixa eu ver um negócio aqui que deu um problema aqui no meu computador. Beleza, pessoal? Deu um erro aqui. Então, pessoal, baixem os slides. Eu estou corrigindo aqui já. Baixem os slides lá no meu Instagram, tá? O meu Instagram é @prof.ale. Amorim, já vou mostrar direitinho o meu Instagram para vocês, beleza? Beleza, né? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui no esquema. Só um minutinho que vai dar bom. Prontinho. Beleza. Prontinho, pessoal. Beleza, vamos lá. Agora sim, agora eu consigo escrever. Então já deixa o seu like. O seu like é de graça. Você não paga nada para dar like. Veja você, é de graça. Então, deixa o like, é importante para a gente demais. É uma coisa de graça, para você não custa nada, mas para a gente é muito valioso, tá bom? Deixe seu comentário também, nem que seja um bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, como vai? Mas deixa lá, bem bacana, tá? E compartilhe com aquele amiguinho que vai fazer a prova também, o concurso de Paraty. Bem bacana, muitos cargos, né? Show de bola. Então, os slides são gratuitos aí. São gratuitos. Onde? Lá no meu Instagram. Meu Instagram tá aqui embaixo aqui. Não dá pra você ver, não. Eu vou abrir a tela pra você. Peraí. Ó, arroba, tá bem aqui embaixo, @prof.aleamorim, tá bom? No finalzinho também tem o Instagram no esquema. Vamos comigo, vamos lá. Primeiramente, né, vamos falar sobre a lei orgânica. Lei orgânica, professor, o que é lei orgânica? A lei orgânica é a maior lei do município, tá? É a lei que organiza o município. Lei orgânica organiza o município. Show? E aí, se você quer saber o que o que o prefeito faz, está na lei orgânica. O que o município faz, está na lei orgânica. O que o vereador faz, está na lei orgânica. Tudo a respeito da prefeitura, da Câmara e outros assuntos também estão na lei orgânica. Então, estão vários assuntos. Para fins de prova, a gente vai abordar aqui os temas que mais caem em prova. Então, aqui é um resumão. Eu vou deixar disponível os slides gratuitamente para você. Show? Show. Em troca, você vai deixar um like, vai deixar aquele comentário bacana e vai estudar a lei orgânica também. Por quê? Porque aqui é um resumo. Aqui é aquilo que mais cai. É óbvio, pessoal, que a sua específica aborda várias coisas. Eu sugiro você se aprofundar na sua específica, tá? Deixa a lei orgânica, não precisa se aprofundar tanto em lei orgânica, mas é claro que você já é fera nas específicas, mas, professor Lê, eu tô fera, fiz vários concursos aí, eu tô fera na minha específica, show de bola. Então você se aprofunda em lei orgânica, estatuto e conhecimento do município. Beleza? Vamos lá? Artigo primeiro já vai para o parágrafo único, né? Que o artigo primeiro vem dizer que é a lei orgânica que vai reger o município, tá? Beleza, a gente sabe. A soberania popular, a soberania popular, que é a soberania do povo, né? Se manifesta quando a todos são asseguradas as condições dignas de existência e será exercida. A pergunta que sempre cai em prova é assim: como que será exercida a soberania popular? Ou seja, povo, né? O povo é soberano, o povo é o maioral, é o gostosão. O povo é o gostosão. Como que ele vai exercer, tá? Exercer essa sua soberania, no caso aqui. Pelo sufrágio universal e pelo voto. O voto é direto, secreto e com valor igual para todos. Sim, é uma maneira de ele decidir o futuro do município dele. Decidir tudo, né? Então, pelo voto. Ponto. Ele vai votar no prefeito, no vereador.
e pelo sufrágio universal. O sufrágio universal é o direito que você tem aí de votar e também ser votado. Então, da mesma forma que eu posso eleger alguém, eu posso me candidatar para alguém votar em mim e eu ser o prefeito, e eu ser o vereador, por exemplo, tá? O sufrágio universal é muito mais amplo do que o voto, tá bom? Porque inclui também ser votado, beleza? É a possibilidade de você votar e ser votado também. O plebiscito e o referendo, ambos são votações que vão ocorrer, tá? A respeito de qualquer coisa. Eu sempre dou exemplo do parque municipal, né? Que é um parque do município, e aí querem privatizar o parque. O parque é municipal, é público, querem privatizar. Uma empresa para tomar conta lá, vai cobrar uma taxinha, beleza. E aí quer saber a opinião do povo, então o povo vai lá votar, vota nas urnas bonitinho. Se ainda vai privatizar, ocorre o plebiscito, que é uma votação antes de ocorrer o fato. O referendo é quando já ocorreu e quer saber a opinião do povo. Por exemplo, já privatizou e vai querer saber, né, houve várias reclamações, e aí quer saber se o povo vai referendar aquilo, ou seja, vai ter uma votação depois para saber se o povo concorda ou não com a privatização do parque, por exemplo hipotético. Né? Temos o veto, esse veto que não era para estar aqui, mas está, né? É só decore, tá bom? Não tem por que estar aqui pela iniciativa popular no processo legislativo, ou seja, iniciativa popular das leis. Simples assim. Ah, quer dizer que o povo ele pode propor leis? Pode, pessoal, pode sim. A gente vai ver, inclusive, na segunda parte, como isso é possível, tá bom? E pela participação popular nas decisões do município, no aperfeiçoamento democrático de suas instituições. Nas decisões o quê? Exigindo alguma coisa, por meio de associações, por exemplo, tá bom? E ação fiscalizadora, que é a ação que todos nós deveríamos, pelo menos, fiscalizar. Então, tudo isso aqui é com o povo vai exercer a sua soberania popular. Veja, então, que o povo é que detém o poder, né, de decidir o futuro do município. Que lindo, né? Lindo, mas é para prova quem está estudando. O município de Paraty, com 930,7 quilômetros quadrados, tá? Beleza. Isso aqui, pessoal, tem banca que gosta. Então é bacana você decorar. Tem banca que gosta. É pessoa jurídica de direito público interno. Pessoa jurídica quer dizer que ela é uma pessoa que vive no mundo dos direitos. Não entendi, professor. Existe a pessoa natural, como qualquer um de nós, né? Que podemos ter bens no nosso nome, comprar um carro, por exemplo. A gente pode ter uma imóvel no nosso nome, ser processado, a gente pode ser processado, né? E aí, cria-se uma pessoa fictícia, como as empresas, associações, o próprio município, e a gente chama essas pessoas que eu acabei de falar agora de pessoas jurídicas, tá? Porque elas também podem ter bens no nome dela. Só para ter bens no nome dela, ser ré ou autora no processo. Então, quando eu digo que o município é uma pessoa jurídica, eu estou falando para vocês o seguinte: ó, o município é uma pessoa que existe no mundo dos direitos. Ela pode ter bem no nome dela, um carro, um imóvel, ela pode ser ré ou autora no processo. Eu posso processar o município, ou o município pode me processar. Isso significa pessoa jurídica. Certamente ela tem um seu CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica também, como qualquer instituição, empresa, blá blá blá. É claro que o município não é empresa, né? Deixar bem claro isso, mas é uma pessoa jurídica. De direito público. Quando eu falo direito público, pessoal, eu estou falando que a maioria das leis que regulamenta o município são leis que regulamentam a coisa pública. Então a gente fala de direito público, porque a maioria das leis são leis que regulamentam a coisa pública. Exemplo, a lei de licitação. Se eu quiser vender, sei lá, minha casa, né? Eu não tenho casa, mas se eu tivesse, se eu quiser vender minha casa, né, que está no meu nome, eu simplesmente ia lá e vendi. Pronto. O município, se quiser vender, ele precisa de uma autorização, ele precisa de fazer uma licitação, por exemplo, não de vender, né, pessoal? Comprar, né? Vamos lá, comprar, vou fazer o contrário, comprar. Ele precisa fazer uma licitação, enfim, é bem mais complexo uma compra de qualquer coisa. Deu o exemplo da casa aí, mas na verdade é de modo mais genérico. Qualquer compra. Se você quiser comprar alguma coisa, ele tem que fazer licitação, que é uma lei que regulamenta a coisa pública, tá bom? Interno quer dizer que é dentro do Brasil, tá? Beleza? Para fim de prova, é isso. No pleno uso de sua autonomia. Isso aqui é que despenca em prova. Quais são as autonomias do município?
São três, tá? É o famoso PAF. São três. Professor, não são quatro? Sim, tem lei orgânica que traz mais um, né? Como aqui não trouxe, a gente vai falar sobre isso não. Aqui está me dizendo, pessoal, que o município ele tem autonomia política. E aí você vai levar para a prova o seguinte, para você decorar isso aqui, o município tem seus próprios políticos. Acabou. Acabou. É isso mesmo, professor Lê? A real? A real não. A real é muito mais que isso, é muito mais complexo, né? Mas para fins de prova, tem seus próprios políticos. Não vai perguntar o que é autonomia política, vai perguntar se tem autonomia política? Tem seu próprio político. Show. Tem autonomia administrativa? Tem sua própria administração. O município tem sua própria administração. A prefeitura, por exemplo, ela administra os bens do município. Tem autonomia financeira? Tem seu próprio dinheirinho. Ela tem seu próprio orçamento. Ela recebe o dinheirinho dela, no meio dos impostos, por exemplo. Então, ela tem essa autonomia financeira, administrativa e política, beleza? Vai ser regida aí pela lei orgânica, votada e aprovada por sua Câmara Padrão. Bacana. Essa parte aqui, pessoal, cai demais em prova. Então, esse slide aqui, ele é bem rico de informação. Muito. Porque são três coisinhas aqui, três tópicos que despencam em prova. Primeiro, os poderes do município. O município ele só tem dois poderes: o legislativo e o executivo. O legislativo, quem exerce o legislativo é a Câmara, a gente já sabe disso. O executivo é exercido pelo prefeito, né, que é o chefe do executivo, tá bom? É o chefe, no caso, do executivo. Beleza. Então são só esses três poderes, professor Lê? Só. Nenhum município tem poder judiciário, tá bom? Mas, professor Lê, lá em Paraty tem um fórum e lá tem um juiz. Beleza, tem uma estrutura judiciária, né? Sim, mas a estrutura judiciária daquele fórum não faz parte do município. Ela faz parte do Estado do Rio de Janeiro. No Estado de Janeiro, ele sim, tem poder executivo, legislativo e judiciário. Assim como a União também tem, né? Mas no município, na esfera municipal, não existe o judiciário. Show? Beleza. Cai em prova demais. Outra coisa são símbolos do município, tá? A bandeira e o hino. BH, Belo Horizonte. É só você lembrar do torcedor fanático, aquele que vai com a sua bandeira lá no Maracanã, do seu time, e cantando o hino do seu time. Professor, olha, está faltando mais um aí. Sim, a lei orgânica de Paraty não traz mais um, né, que seria muito comum aqui, seria o brasão, né? Não traz, só traz só a bandeira e o hino. Então, para fins de prova, brasão, bandeira e hino, tá bom? Só traz bandeira e hino. Representativa da sua cultura e história. Outra informação importante é que a sede do município dá-lhe o nome e tem categoria de cidade. Ou seja, a sede tem categoria de cidade. É só isso. Explica, professor Lê. Mas é óbvio que eu vou explicar. Olha só, nós temos aqui o município de Paraty, que é um ovo, né? Parece mesmo. Pessoal, o município de Paraty tem vários bairros, né? Padrão, né, gente? Padrão, vários bairros. Beleza, beleza. Tem um bairro que é a sede que fica a sede do município. Ou seja, fica a prefeitura e a Câmara nesse bairro. Então, ele deixa de ser bairro e vira uma cidade. Qual é o nome da cidade? Paraty. Então eu tenho um município que se chama Paraty? Isso. E uma cidade que se chama Paraty? Isso. E esta cidade é a sede do município, porque tem a prefeitura e a câmara? Isso. Não pegou o raciocínio? Volta o vídeo para a gente pegar de novo. Show? Então, e por que está falando que é a cidade que dá o nome? Porque no começo, pessoal, não existia o município, né? No começo existe um vilarejo, alguma coisa assim, do tipo. Então, grosso modo, no começo tinha uma cidade que se chamava Paraty. E depois construiu um município, que é grandão. E aí, a cidade, que é o nome daquele lugar, que dá o nome ao município todo. Tá? Então, na verdade, é uma coisinha minúscula ali que vai dar nome ao município todo, beleza? Então, é a cidade que dá o nome ao município. Vou fazer a leitura de novo. É fácil agora. A sede do município dá-lhe o nome e tem categoria de cidade. Bacana, né? Qualquer coisa, volta um pouco. A gente vai mudar de assunto agora. A gente vai falar da competência do município, tá? E eu tenho duas competências do município. Eu tenho uma competência privativa, que é essa que a gente está vendo aqui agora,
que só o município faz. O município faz sozinho, ele que faz. Show. E do outro lado, eu tenho a competência comum, que o município faz em comum com a União e com o Estado. Ou seja, todos eles fazem juntos. Então, de um lado, só o município faz, do outro lado, o município faz junto com a União e com o Estado, que é a competência comum. A competência comum, que a gente vai ver mais à frente, é uma coisa muito mais genérica. Você vai ver, proteger o meio ambiente. É óbvio, proteger o meio ambiente todos eles vão fazer. Óbvio. A competência privativa são coisas mais locais, são coisas que você vê no dia a dia. E é óbvio que eu não trouxe todos, então é bom você dar uma lida. Mas eu trouxe aquele mais importante e, além disso, eu trouxe aquele que é estranho, que parece que é comum, mas não é. Então eu trouxe o estranho e aquele que mais cai aqui agora, tá? Os outros, alguns, né? Até gaguejei aqui. Alguns você consegue verificar, até né, entendendo, você consegue identificar. Esse aqui deve ser, é o município, com certeza. Tá? Mas tem uns que são bem complexos mesmo. Vamos lá. Competência privativa. Ao município compete prover tudo aquilo que diga respeito ao seu peculiar interesse e bem-estar de sua população, cabendo-lhe privativamente, ou seja, ele sozinho, dentre outras, as seguintes atribuições: legislar, ou seja, criar leis sobre assuntos de interesse local. É óbvio, pessoal, que o município que vai criar leis de interesse local. Não é incomum, ele sozinho vai fazer isso. Suplementar a lei federal e estadual do que couber. Sim, cada município suplementar, ou seja, ele vai pegar uma lei federal, uma lei estadual e vai acrescentar algo, se for possível, óbvio. Tá? Agora, olha o estranho aqui, esse inciso quinto. Manter programas de educação pré-escolar e ensino fundamental, com a colaboração técnica e financeira do Estado, da União e do Estado. Isso aqui, se você ler, parece comum, não parece? Mas não é comum, é privativa, tá, pessoal? Então, cabe ao município, privativamente, manter, eu pulo já direto para cá, ó, programas de educação pré-escolar e ensino fundamental. Então, é o município que vai manter programas de educação pré-escolar, a gente já sabe disso, e fundamental, é o município que faz isso, tá? Show. Só que ele vai fazer o quê? Com a colaboração técnica e financeira da União e do Estado, por meio de repasse, inclusive, né? Toma cuidado. Manter educação pré-escolar e ensino fundamental com a ajuda financeira e técnica da União do Estado, uma competência privativa do município. Vamos continuar. Estabelecer normas de edificação. São leis, pessoal, são leis do município, né? O município que vai falar, a edificação tem que ser assim assado, não pode ser 3 andares, 4, enfim. Tem tudo um esquema desse, né? O loteamento, o tamanho, o mínimo, né? Arruamento, zoneamento urbano e rural também, bem como as limitações urbanísticas, a ordenação do seu território, observada a lei federal, que seria o Estatuto das Cidades, né? Que é uma lei federal que vai ter que dar uma olhadinha. Mas quem vai estabelecer normas locais é o município. Estabelecer certidões administrativas. Aqui não é certidões, aqui há um erro na lei orgânica. Aqui é servidões, pessoal. Erraram duas vezes. Erraram tanto no C ali, servidões. Aqui é servidões. Há um erro na lei orgânica, tá bom? O que seriam servidões administrativas? O uso do bem do particular em prol da coletividade. De maneira simples, imagine que precisa passar um cano de água dentro de uma fazenda para atender determinado bairro, tá? Não tem outro meio, só naquele meio mesmo. Por algum motivo não tem outro meio. Beleza. Então, vai passar, mesmo que seja uma fazenda de um particular, vai passar dentro da fazenda dele para atender o bairro em prol da coletividade. A gente chama isso de servidão administrativa, tá bom? Inclusive a dos seus concessionários, porque de repente, em Paraty, não é ele que toma conta da água e esgoto. Muitas das vezes é uma concessionária, tá? E aí tem SEDAI, tem Prolagos, tem um monte de outras de empresas que prestam serviço desse nível. E elas podem fazer isso também, porque elas estão representando o município nessa parte aí de serviço público, tá bom? Vamos lá, fixar os locais de estacionamento de táxi e demais veículos. Então, quem vai fixar onde pode e não pode parar é o município, né, sozinho. Fixar e sinalizar as zonas de silêncio, né?
e de trânsito e tráfego em condições especiais. Então, o sentido da rua, né? Ah, virou contramão, virou mão. Ah, tem uma festa, fechou a rua toda. Sim, o município vai fazer isso. Disciplinar os serviços de carga e descarga e fixar a tonelagem máxima permitida em veículos que circulem em vias públicas municipais. Tornar obrigatória a utilização da rodoviária, né, da estação rodoviária, quando houver. Então, ela pode tornar obrigado, né, a utilização da estação rodoviária. Ordenar as atividades urbanas, fixando condições de horário para funcionamento de estabelecimentos comerciais e serviços, observando as normas federais pertinentes. É o município que decide a hora que o comércio vai fechar, por exemplo, tá? Dispor sobre o serviço funerário e cemitério. Então, o município ele tem que dispor cemitério e funerário, né? Funerária. Geralmente, a funerária faz serviço público, né? A funerária geralmente faz uma licitação com uma empresa para essa empresa prestar esse serviço. Organizar e manter os serviços de fiscalização necessário ao exercício do seu poder de polícia administrativa. Ou seja, ela vai organizar e manter serviços de fiscalização. Serviço de postura, por exemplo. Então, lá tem a Secretaria de Postura. Você vai ver que né, as lojas, por exemplo, estão respeitando tudo mais. E aí, para o exercício do seu poder de polícia administrativa, o que é um poder de polícia administrativa, professor Lê? Poder de polícia administrativa não tem nada a ver com polícia militar, polícia civil. Tá? Poder de polícia significa o poder que o município tem de punir um particular. Tá? Imagine que eu sou dono de uma lanchonete, boto as cadeiras tudo no meio da rua, no meio da calçada, e chega um fiscal da postura e, a priori, ele só adverte, ó, não faça mais isso, mas eu continuo fazendo. Aí ele vai lá e me aplica uma multa, por exemplo. Ele pode me aplicar multa? Pode, porque ele tem o poder de polícia. Tá? O município tem. Ou até fechar em algum caso extremo e tudo mais, pode sim. Fiscalizar nos locais de venda o peso, medida e condições sanitárias dos gêneros alimentícios, né? O município vai fazer essa parte, fiscalização na parte de alimentos, não é isso? Fazer a fiscalização na parte de alimentos. Promover os seguintes serviços: mercadorias, não é mercadorias, é mercados, né? Há um erro na lei orgânica de novo. É mercados. Feiras e matadouros. Aqui antigamente, pessoal, os mercados, feiras e matadouros eram públicos, tá? Não eram tão livres assim, iniciativa privada. Hoje tem vários mercados e tudo mais. Antigamente era público. Por isso está escrito aqui. Então o município ia trazer isso até para alimento, né? Para as pessoas poderem comprar alimento e tudo mais. Isso aqui é antigo. Construção e conservação de estradas e caminhos municipais, óbvio. Transporte coletivo estritamente municipal, que a gente fala de intramunicipal, tá? Então, quem é responsável pelo ônibus ali dentro do município é o município, né? E iluminação pública também, beleza? Tudo isso, pessoal, é o município que faz sozinho. Agora a gente vai ver o que o município faz em comum, tá? Ou seja, junto com a União, é o município, a União e os estados fazendo juntinhos. Zelar pela guarda. Ah, vou voltar aqui. Tem caráter geral, genérico. Ou seja, é uma coisa meio óbvia que todo mundo vai fazer. É claro que você tem que conhecer. Mas é uma coisa, tipo assim, proteger a fauna e a flora. É óbvio, né, gente? Que o município, junto com o Estado, junto com a União, vai proteger a fauna e a flora. Óbvio que vai proteger o meio ambiente. Né? Não é só o município sozinho que vai proteger. Igual, zelar pela guarda da Constituição, das leis, das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Todos eles vão fazer. Cuidar da saúde, da assistência pública, da proteção e garantia das pessoas com deficiência. Portador é um termo antigo, né? Não deve ser usado. Quem vai cuidar das pessoas com deficiência, grosso modo, vai ser o município, comunidade, tá? O município, a União e o Estado. Tá? Então, falou pessoa com deficiência, é competência comum. Promover programas de construção de moradias e melhoria das condições habitacionais e saneamento básico. Falou em construção de moradia, falou em saneamento básico, é uma competência comum, todos eles. É só você lembrar do Minha Casa Minha Vida. Tá? Minha Casa Minha Vida não é o município que faz sozinho, não é o Estado que faz sozinho, não é a União que faz sozinha. Elas fazem em consórcio, elas se juntam para fazer o Minha Casa Minha Vida. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direito e pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios, tá? Então, falou em recursos hídricos, água e minerais,
todos eles vão ter registro, acompanhar e fiscalizar, não só o município. Tá bom? Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito, tá? Não é criar leis sobre trânsito, não é nada disso. É o quê? Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. Essa educação para a segurança do trânsito é só se lembrar que você no seu carro, dirigindo, um guarda municipal para você ali e te dá uma cartilha. Use o cinto, é seguro, blá blá blá. Certo? E aí você passa numa rodovia estadual, os policiais militares, né, rodoviários fazem a mesma coisa, você passa numa BR e os policiais rodoviários federais fazem a mesma coisa, te dá ali um papelzinho dizendo que a vantagem do cinto e tudo mais. Então veja que são políticas de educação para a segurança no trânsito que são aplicadas por todos eles, tá bom? Bom, pessoal, mudamos de assunto agora. A gente vai para as vedações. Isso aqui despenca em prova, tá? Vou até anotar aqui. Cai muito, tá? Ao município é vedado, ou seja, não pode o município, não pode. O que não pode, professor? Estabelecer cultos religiosos ou igrejas. Eu sempre falo assim, o município ele não pode nem ajudar a igreja e nem atrapalhar. Não ajuda nem atrapalha. Ponto. Acabou. Você já pegou. Beleza? Então vamos lá. Não pode estabelecer cultos religiosos ou igrejas, não pode subvencioná-los, embaraçar-lhe o funcionamento, ou manter com eles ou seus representantes, pastores, padres, por exemplo, existem outros também, relações de dependência ou aliança. Então não pode se unir e nem atrapalhar a igreja. Ponto. Agora, a exceção, ressalvada na forma da lei, a colaboração de interesse público. Tá? Ou seja, não pode se unir nem atrapalhar a igreja. Show. Exceto se houver uma lei dizendo que pode em alguns casos. Sei lá, exemplo hipotético, totalmente hipotético. No inverno, a prefeitura vai emprestar os veículos da prefeitura para as igrejas que estão fazendo a campanha de agasalho, a campanha de alimentação das pessoas na rua. Pode, tá? Existe uma lei para isso, beleza? Recusar fé a documento público, né? Não pode o município recusar fé a documento público. Isso também está no Estatuto dos Servidores, né? Que é proibido o servidor recusar fé a documento público. O que é isso? Uma procuração. Eu não posso ir, aí eu nomeio um procurador para me representar. Pode? Pode, vocês têm que aceitar. A prefeitura tem que aceitar, tá? Atestado médico, né? Você é servidor público, deu um atestado médico e a prefeitura não aceitou o atestado médico. Sendo que tem um carimbo do médico. Não, aquilo tem fé pública, aquilo é real. Aquilo tem fé pública, tá? Criar distinções entre brasileiros ou preferência. Também não pode criar distinções entre brasileiros. Eu sempre falo assim, né? Eu dou exemplo. Um amigo uma vez comentou: professor, olha que bom seria se o concurso, né, fosse só para quem mora na cidade, que bacana, né? No município. Pois é, mas aí é ferir isso aqui, ó, criar distinções entre brasileiros. Não há diferença entre o brasileiro que mora em Paraty e o brasileiro que mora no Amapá, tá? Que é um estado, né? São da cidade, tá? Beleza? Então, não há diferença quem mora no Paraty município e diferença quem mora lá no Amapá, que é um estado, né? No estado do Amapá, beleza? É vedado ao município subvencionar ou auxiliar com recursos pertinentes ao cofre público, ou seja, com dinheiro público. Aí que falam alguns exemplos, né? Quer para imprensa, rádio, televisão, serviço de alto-falante, qualquer outro meio de comunicação, propaganda política partidária ou fins estranhos à administração. Imagine que o prefeito pegue o dinheiro dos contribuintes, o dinheiro do cofre público, do município, para fazer política de partido político, né, de propaganda, ou dele mesmo. Não pode, é vedado. Isso é óbvio, né, galera? Mas, professor Ale, eu vi que tem uns comerciais na TV. Sim, aquilo ali já é um fundo partidário, já é um dinheiro já próprio para aquilo. Não pode pegar o dinheiro do município para fazer isso, beleza? Outra coisa, manter publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas, show, que não tenham caráter educativo, informativo ou de orientação social, assim como publicidade que constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridade ou serviços públicos. No lugar servidor público também deveria estar aqui, né? Não entendi, professor. O município ele pode fazer propaganda, tá? Ele tem dinheiro para propaganda lá dele, que ele separa lá para propaganda. Ou seja, quando a gente vê na TV, o município de Paraty fez 5 escolas, 10 creches, não há problema algum.
Mas veja que está escrito o município fez. Não pode pegar o dinheiro da propaganda, ali destinado à propaganda, para fazer a propaganda que conste nome, símbolo e imagem que caracterizem promoção pessoal. Exemplo, o prefeito professor Alê fez 5 escolas, 10 creches. Aí não pode, tá? Então a propaganda ela tem que ter um caráter educativo, informativo, de orientação social, tá bom? Bem bacana isso aí, né? Show! Vamos continuar. Bom, pessoal, agora a gente fala da Câmara Municipal, tá? A Câmara Municipal, de maneira bem sucinta, o poder legislativo é exercido pela Câmara Municipal, a gente já sabe disso. Cada legislatura tem a duração de 4 anos, a gente já sabe disso, né? Ou seja, quanto é uma dúzia? Uma dúzia é 12, né? 12, uma dúzia é a mesma coisa. Quanto é uma legislatura? Uma legislatura é 4 anos, tá? Então, uma legislatura ou 4 anos é a mesma coisa. Show. Então, prefeitos, vereadores, eles são eleitos para uma legislatura, 4 anos, compreendendo cada ano uma sessão legislativa. Isso aqui já caiu em prova. Perguntou quanto quanto corresponde a uma sessão legislativa. Pessoal, se cada ano é uma sessão legislativa, então um ano é igual uma sessão legislativa, tá? Show. O que é sessão legislativa? É o período que eles vão se unir, né? Praticamente. Show de bola? Escrevi errado aqui, mas vocês entenderam. Um ano, uma sessão legislativa, simples assim. Ah, então uma legislatura tem 4 sessões legislativas. Exato. A Câmara Municipal é composta por vereadores, óbvio, né? Eleitos pelo sistema proporcional. Não é pelo sistema majoritário, igual é o prefeito. É por isso, pessoal, que ocorre muitas das vezes de o vereador ter 1.000 votos e o que tem 900 votos entrou e o que tem 1.000 não entrou. Por quê? Porque é sistema proporcional. Ali, de acordo com a legenda, de acordo com os partidos, enfim. Não cabe a gente se aprofundar nisso, só sabe que é sistema proporcional. Como representante do povo, com mandato de 4 anos, ou uma legislatura. Uma coisa que despenca em prova também é a quantidade de vereadores que tem em Paraty, né? No município. São 9 vereadores. Leve para a prova, meu filho, com muito carinho e amor. 9. Sei lá, 9 é a idade do seu filho, do seu sobrinho, sei lá, 9 anos, você tem que levar para a prova, tá bom? Beleza? 9 anos, 9 vereadores. A Câmara vai se reunir em sessões preparatórias a partir do 1º de janeiro. Show! No primeiro ano da legislatura, para a posse dos seus membros, eleição da sua mesa diretora, para aqui. O que é mesa diretora? A mesa diretora é um grupinho de vereadores que vai fazer parte da administração da Câmara. Então, eles vão eleger um grupinho, são 4, salvo engano, tem que dar uma olhadinha exatamente, salvo engano, são 4 vereadores ali que vão ser eleitos para participar da mesa diretora. E aí eles vão administrar a Câmara. Tá? E dar posse também ao prefeito eleito e seu vice. Né? Primeiro eles tomam posse, elegem a mesa diretora e aí eles dão posse ao prefeito e ao vice. Uma coisa que despenca muito é o parágrafo 2º. O vereador que não tomar posse na sessão prevista, que é essa aqui, 1º de janeiro, deverá fazê-lo dentro de 15 dias do início do funcionamento normal da Câmara, sob pena de mandato, salvo motivo justo, aceito pela maioria absoluta dos membros da Câmara. Ou seja, se o vereador não tomar posse, ele tem que tomar posse em 15 dias. Isso cai em prova, por incrível que pareça. Né? 15 dias do início do funcionamento da Câmara. Bom, o que a Câmara faz? Eu tenho o que a Câmara faz com a sanção do prefeito, que aqui está aqui embaixo, e eu tenho a competência privativa da Câmara, que a Câmara faz sozinha. Então são duas coisas diferentes. Beleza? Então, com a sanção do prefeito e o que a Câmara faz sozinha. Com a sanção do prefeito, pessoal, geralmente tem a ver com coisas que dependem de leis. E aí vou te falar um monte de coisas que precisa de lei, às vezes você nem sabia. Tá? Então vem comigo aqui, Câmara com a ação do prefeito. O que é a sanção? A sanção é o ok, tá? É o ok. Então a Câmara vota
manda para o prefeito sancionar, para o prefeito dar o ok. Porque ele pode sancionar ou ele pode vetar também. Tá? Então, depende do prefeito. Grosso modo, tudo aqui depende do prefeito, que tem muito a ver com leis. A competência privativa da Câmara não depende do prefeito. O prefeito não tem que dar pitaco. Então, vamos ver aqui o que compete à Câmara e depende do prefeito. Vamos lá. Instituir e arrecadar tributos, sua competência, e ver como aplicar suas rendas. Pessoal, por quê? Porque instituir tributos, né, como por exemplo os impostos, que é um tipo de tributo, isso tudo é por lei. Então, professor, ele vai criar uma taxa. A taxa do sei lá o que, sei lá onde, para a gente pagar. Show. É por lei. É por lei. Então, cabe à Câmara com a ação do prefeito. Autorizar isenções, anistias fiscais e remissão de dívidas, havendo interesse público justificado, obviamente. Eu sempre lembro do cenário no Sul, né, que houve aquelas enchentes, e aí muitas câmaras realmente se reuniram ali para não pagar. O pessoal não precisar pagar IPTU, né, gente? O pessoal já está sem a casa ali, está passando por dificuldade, e vai ter que pagar o IPTU. Então houve uma anistia, uma isenção, uma remissão de dívida. Claro que aqui ocorrem várias situações diferentes, anistia é para uma coisa, isenção é para outra, remissão é para outra coisa, mas para fins de prova, isso tem que só decorar que cada Câmara com a ação do prefeito. Então, na prática, a Câmara ia votar para o pessoal não pagar IPTU devido às fortes chuvas e o prefeito ia sancionar, porque isso tudo tem que ser por lei. Tá? Olha o de baixo aqui. Ó. Eu trouxe o mais importante, pessoal. É importante você dar uma lida também. Autorizar a alienação. Né? A alienação é a venda, por exemplo. Né? Um exemplo de alienação é a venda de bens imóveis. Tá? Então, se o prefeito quer vender um imóvel do município, tem que precisar da Câmara com a sanção do prefeito, ou seja, precisa de uma lei, tá? Precisa de uma lei para isso. O prefeito manda para a Câmara autorizar, tá? E cada Câmara com a sanção do prefeito, nesse caso, de bens imóveis. E se fosse um móvel, fosse um carro, por exemplo, não precisaria. O prefeito não precisa, ele mesmo faz a licitação e tudo bonitinho, não precisa mandar, não precisa autorizar a Câmara autorizar, não. Autorizar a aquisição de imóveis, de novo, tanto para adquirir um imóvel quanto para vender imóvel, tá? Uma casa, um terreno, precisa da Câmara com a sanção do prefeito, porque precisa de lei, salvo quando se tratar de doação livre de quaisquer encargos, né? Ou seja, salvo que o Estado do Rio de Janeiro está dando terreno para o município. Beleza, ele não precisa de Câmara com a ação do prefeito. Aí tá de boa. Criar, transformar e extinguir cargos. Pessoal, criar, transformar e extinguir cargos é o quê? É lei. Tem que ser uma lei. Todo cargo ele é criado por lei. Empregos e funções públicas e fixar os vencimentos. Por quê? Fixar os vencimentos, quanto ganha, é por lei também. Inclusive o serviço da Câmara, né, que também é por lei. Criar, estruturar e conferir atribuições, secretários ou diretores. A atribuição do secretário, diretores, tudo isso tem que ser por lei. Aprovar o plano diretor. O plano diretor é uma lei, que é um plano de desenvolvimento urbano. Vai mostrar ali como que a zona urbana, a área urbana vai se desenvolver. É uma lei, tá? Show. Agora a gente viu, compete à Câmara com a ação do prefeito. Agora a gente vai ver, compete privativamente à Câmara. Pessoal, geralmente é algo interno da Câmara ou algo de que a Câmara tem sobre o prefeito, o poder que a Câmara tem sobre o prefeito. Que você vai ver aqui que tem. Por exemplo, licença. O prefeito, a Câmara é que dá licença para o prefeito aumentar o vencimento do prefeito, que são um subsídio, né? Que a gente chama de subsídio. Aumentar, vou falar grosso modo, o salário do prefeito. É a Câmara que aumenta o salário do prefeito. O prefeito não pode aumentar o próprio salário. Tá bom? A gente vai ver isso aqui. Então, compete privativamente à Câmara, ou seja, só a Câmara faz, elaborar, eleger sua mesa, que é a mesa diretora, que a gente já viu, que é um grupinho de vereadores, que vão ser responsáveis pela administração da Câmara, elaborar o regimento interno, que é uma lei interna da Câmara, tá? Uma lei interna da Câmara, é uma lei dizendo como a Câmara vai funcionar, conceder licença. A licença ela pode ser ao prefeito, ao vice-prefeito ou até mesmo aos próprios vereadores, tá? Então é a Câmara que vai conceder licença a todos eles aí. Agora, isso aqui despenca em prova. Autorizar o prefeito a se ausentar do município por mais de 15 dias por necessidade de serviço. O prefeito, pessoal, ele não pode se ausentar do município sem licença da Câmara.
Então, professor, mas ele está num município vizinho, não importa. Se passar de 15 dias, óbvio, né? Se passar de 15 dias, ele precisa da autorização da Câmara. Menos de 15 dias, aí não precisa. Compete à Câmara privativamente, ou seja, só a Câmara pode fazer isso, tá? Criar comissão parlamentar de inquérito, que é a CPI. A CPI, essa comissão, também é um grupinho de vereadores que vão ficar responsáveis por investigar alguma coisa, tá? Então é sobre fato determinado, algo específico, do prazo certo, tem um prazo para terminar, mediante requerimento de um terço dos vereadores. Então veja que para criar uma CPI é muito fácil. Um terço de vereadores pedindo uma CPI para investigar, sei lá, a compra de alimento da educação, da Secretaria de Educação. Beleza. Um terço pedindo vai criar uma CPI para poder investigar essa compra. Conceder título cidadão honorário ou conferir homenagem às pessoas que reconhecidamente tenham prestado relevantes serviços ao município ou nele destacado pela atuação exemplar na vida pública e particular, mediante proposta pelo voto de 2/3 dos membros da Câmara. Ou seja, título cidadão honorário, né? Conceder aquelas homenagens, mas para isso tem que ter uma proposta de 2/3. É difícil, tá? Fazer essa proposta para homenagear aquelas pessoas que vão lá, tiram foto com vereadores, segurando, enfim, aquela coisa que a gente vê de vez em quando. Solicitar a intervenção do Estado no município. Quem solicita a intervenção do Estado no município é a Câmara, então a Câmara que solicita. Dá um exemplo. Imagine que a saúde do município está um caos, tá? Está um caos total. Não tem secretário, não tem está tudo largado. E aí a Câmara pede que o Estado intervenha. E a Câmara, o Estado, Rio de Janeiro, vai lá e toma conta da saúde do município. Compete à Câmara sozinha julgar o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores, tá? Em casos específicos na lei federal, né? Lei de responsabilidade, por exemplo. Fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluído o da sua administração indireta, tá? Então, quem vai fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo é a Câmara, beleza? Incluído a administração indireta. A administração indireta, pessoal, são as entidades que o município pode criar, beleza? Autarquia, Fundação Pública Social Economia Mista e empresa pública. Essas fazem parte da administração indireta. O município cria essas entidades para fazer algum tipo de serviço, grosso modo. Fixar a remuneração dos vereadores, quem vai decidir isso é a Câmara, e fixar a remuneração do prefeito e do vice-prefeito. Como havia dito a vocês, quem vai fazer isso também é a Câmara. Lembrando que a fixação é sempre para a próxima legislatura. Então, se aumentar agora a remuneração do prefeito, o dinheirinho do prefeito, somente o próximo prefeito que vai receber a nova remuneração. E por último, o último slidezinho para a gente fechar aqui, ó. Dos vereadores, tem informações importantes aqui. Artigo 34 diz o seguinte: os vereadores são invioláveis, tá? No exercício do mandato e na circunscrição do município. Ou seja, eles são invioláveis enquanto eles estiverem trabalhando como vereadores, eles são vereadores de fato, tá? E na circunscrição, ou seja, dentro do município, por suas opiniões, palavras e votos. Ou seja, o vereador, pessoal, ele pode falar assim do prefeito. Prefeito, aquele sem vergonha, ladrão. Falar de um modo mais pejorativo, né? É óbvio que tudo tem limite, né? Ele não vai ser racista, preconceituoso, é óbvio que não, ele vai responder. Mas, assim, no modo de falar, às vezes, meio grosseiro ali, ele não vai responder. Ele não responde, diferente de mim, de você que poderia responder. Tá? Então é isso que está dizendo aqui. Leva para a prova só isso. Show. Outra coisa, os vereadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão desse mandato e nem sobre as provas que lhe confiarem ou delas receberem informações recebidas ou prestadas. Aqui até repetiu aqui o estatuto, volta aqui. O estatuto não, a lei orgânica ela tem um erro aqui, ela repetiu isso aqui, né? Repetiu 2 vezes isso aqui. É um erro da lei orgânica, não é um erro do slide, não, tá, pessoal? Eu copio tudo da lei orgânica bonitinho, mas às vezes vem errado mesmo, da própria lei orgânica. O que está dizendo aqui, pessoal? É o seguinte: o vereador soube de uma informação, ele não é obrigado a dizer quem foi e nem como que ele recebeu essa informação. Ele não é obrigado a fazer isso, tá? Então ele não é obrigado a testemunhar sobre isso. Ponto, é simples assim. Então ele pode guardar segredo, tá? Não precisa falar não, tá bom? Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa videoaula. A gente vai para uma segunda parte, então vou até voltar aqui. Opa, uma segunda parte bem bacana. Te vejo na segunda parte, a gente fechar com chave de ouro. A gente vai falar do poder executivo, do processo legislativo. A segunda parte também é muito importante.
Deixa o like, se inscreva no nosso canal e até a segunda parte, jovem. Até lá, tchau, tchau.